Marcola está há muitos anos encarcerado. Já faz um bom tempo que ele tem apresentado problemas de saúde dentro do sistema penitenciário federal. A família tenta de toda forma amenizar o regime da prisão do chefão. Hoje vamos falar sobre essa situação. Galera, eu quero ler com vocês aqui um pedaço dessa matéria antes de rodar a vinheta, tá? É apenas um fragmento do jornal Correio 24 Horas. Vamos lá, abre aspas. Cerca de 6 meses após ser colocado em isolamento total, o líder da organização, Marco William Zerbas Camacho, conhecido como Marcola, pode estar apresentando sinais de psicose, segundo a coluna Na Mira do jornal Metrópolis. Fecha aspas, tá? Ontem explodiu essa notícia aí, mas na verdade boa parte da galera só leu a manchete. E a manchete não é muito correta, tá? Em várias matérias o título diz: Marcola sumiu de dentro da prisão, o que pode levar o leitor a pensar que ele fugiu, e não é real, tá? Vamos bater um papo sobre essas reportagens que saíram, até porque muita gente está procurando a gente nas redes sociais falando: você viu que o Marcola fugiu? Você viu que o Marcola sumiu de dentro da penitenciária e tal? E isso prova, cara, infelizmente, que o brasileiro só lê manchete, né? E o subtítulo do jornal e praticamente não abre essas matérias. E isso é bastante complicado, né, pessoal? Ainda mais para quem fala sobre crime, criminalidade e chefões, né? Então a gente precisa ler e assistir o vídeo inteiro. Então fica com a gente aí. Editor, por favor, roda a vinheta. Galera, Marco William Zerbas Camacho está com problemas de saúde. A família diz, através do advogado, que a situação dele se complicou e ele está, segundo os colunistas do Metrópolis, com sintomas de psicose. Transtorno psicótico agudo ou psicose, ele comporta alucinações, ideias delirantes ou perturbações das percepções manifestas. Mas muitas variáveis podem mudando ao longo do dia e mesmo de hora em hora. Existe frequentemente uma desordem emocional que acompanha sentimentos intensos e transitórios de felicidade e êxtase, ou de ansiedade e de irritabilidade, tá? Essa é uma das definições sobre psicose. E é o seguinte, pessoal, o Marcola, ele tá preso desde 1987, quando ele foi encarcerado pelo artigo 157, que é a lei que determina a pena por roubo. Ele era assaltante de banco com muita disposição, muito conhecido na época no estado de São Paulo, principalmente na grande São Paulo, no ABC, por ser assaltante de banco. Tudo isso em 86, 87. De lá pra cá, ele virou líder da massa carcerária e dentro da prisão foi ano a ano aumentando a pena que ele tinha para pagar. De 1987 para cá, pessoal, o Marco ficou apenas 2 anos fora do cárcere e uma fuga que ele realizou na casa de detenção de São Paulo, o famoso Carandiru. Ele ficou 2 anos fora das prisões. Foi para o Paraguai, depois voltou para visitar o irmão na Baixada Santista, o Marcolinha, né? E ele acabou sendo recapturado. Então, de todos esses anos que ele ficou preso, ele só ficou 2 anos na rua. Então, desde 1987, dá 37 anos. Essa que está na tela é a imagem do Marco quando foi recapturado pelos caras do DEIC em meados de 99, certo? De lá para cá, ficou preso. Foi protagonista do crescimento da organização e foi pegando ano a ano um aumento de pena considerável. Após as rebeliões de 2006, que a organização praticamente parou São Paulo, o Marco pegou mais de 100 anos de cana, pois muitos presos e agentes de segurança foram executados em todo esse processo. Em 2016, o Marcola também foi condenado durante a Operação Ethos, uma denúncia robusta feita pelo Ministério Público, pelo Lincoln Gaquia, pelo GAECO, que desmantelou um sistema de compra de advogados para fazerem serviços ilegais para a organização. A gente tem um vídeo aqui sugestionado, vamos sugestionar para vocês, sobre a história do Macarrão, ou Calacalu, que é um cara que foi delator desse esquema da Operação Ethos, que na verdade era um esquema que congregava advogados que faziam trabalhos ilegais e faziam parte da organização, levavam e traziam coisas aí, e aí eles ajudavam a coordenar a organização do lado de fora. Nessa fita aí, o Marcola pegou mais 30 anos de cana, que se somaram aos anos que ele já tinha para pagar, e a condição de ficar em regime fechado por 40 anos começou a contar novamente, tá? Que é assim, pessoal. Aqui no Brasil, antes, só ficava 30 anos em regime fechado total. Depois mudou para 40 anos essa legislação. E aí, o que acontece? Volta a contar novamente quando o cara comete um crime dentro da prisão. No caso, Marcola foi condenado em 2016, então ele começou a contar mais 30 anos
Porém, ele foi condenado mais uma vez e aí começa a contar de novo os 40 anos de cana pro cara. Então toda vez que ele comete um crime e é condenado novamente, ele volta a contar o tempo que ele vai ficar na cana. E muito provavelmente o Marco não irá ver a luz do dia como um homem livre novamente. Pelo menos pelas vias legais não. Ele já está com 56 anos, mais os 32 anos na cana, ele sairia com 88 anos. Talvez, se chegar até lá, saia para a rua apenas para passar os seus últimos dias. Eu acredito certamente que os tribunais superiores não lhe darão o direito de manter-se em casa após os 70 anos de idade. Bom, vendo que não conseguiria sair, a organização passou a investir em planos caros para tentar soltá-lo. Não adianta nada você ser chefão de uma organização desse tamanho se você está preso, se você não consegue pelo menos gozar, usufruir daquilo tudo que você conseguiu durante anos e anos. Há notícias de planos descobertos e que o orçamento era de 60 milhões. Com a especulação de contratação até de mercenários de outro país e tudo mais, mas não deu em nada. Em 2019, Marcola foi enviado para a prisão federal. Ele foi primeiro para Porto Velho, em Rondônia. Ele foi transferido com outros 23 presos. Demorou bastante, inclusive, para acontecer a transferência dele dos presídios de São Paulo para os presídios federais. Aqui ele ficava em RDD também, que era o regime disciplinar diferenciado. Mas ele ficava meio que na base dele. Depois de ser transferido para Porto Velho, aí a cana ficou dura mesmo. E ali, no sistema penitenciário federal, a cana é duríssima. Nós já fizemos um vídeo aqui de quase 50 minutos dissecando o que é uma penitenciária federal. A penitenciária federal, pessoal, tem apenas 2 horas de sol por dia. Não há muita coisa para se fazer lá. É concreto, concreto, concreto e concreto. Muitas pessoas chamam aquele lugar de fábrica de loucos. Tem presos que estão ali há pelo menos 2 décadas. É o caso do Beira-Mar, por exemplo, que começou junto com o sistema penitenciário federal. Nos últimos anos, a família de Marcola tem divulgado que ele está em uma depressão profunda, que ele até pensou em se retirar do mundo por meios próprios, dar cabo, Você percebe que ele perdeu bastante peso, que ele está mais abatido. Tem uma imagem de quando ele foi fazer um procedimento médico e passou por uma escolta gigante, em que ele está de óculos escuros de venda, Percebe que ele não está bem de saúde, tá? Agora, em 2024, segundo o Metrópolis, o advogado de Marcola enviou um pedido dizendo que ele está com sintomas de psicose, tendo delírios e alteração na percepção da realidade. Esses sintomas, pelo que pudemos entender, é um passo próximo da loucura, quando a percepção do que é e não é real passa a fazer parte do dia a dia da pessoa. E ele está num regime de isolamento total. Isolado, sem conversar, parece que o Marcola não tem saído nem para o banho de sol, o que piora ainda mais a situação por conta da falta de vitamina D. Claro que pela estrutura que ele tem dentro e fora da prisão, ele está sendo medicado, mas mesmo assim, essa patologia pode evoluir para algo bem pior. Ainda tem o fato de ele estar envolvido em uma crise gigante na organização que até o momento não foi apaziguada e é até difícil de saber como que a coisa está rolando. Juntando todas essas situações, fica claro que o psicológico do chefão está bastante abalado e por vezes debilitado. Ele está com transtornos mentais sérios. Aqui não se trata de opinar sobre a situação pessoal dele ou não. Estamos apenas noticiando e trazendo para vocês uma visão um pouco mais aprofundada do que está ocorrendo e do que saiu na mídia nessas últimas horas aí ontem, né? Acho que boa parte das pessoas só leram o título, pois me procuraram nas redes sociais, como eu disse, pedindo para comentar o sumiço do Marcola. E não é isso, né? Só para deixar bem claro para todos vocês, é que ele não tá saindo para nada porque ele tá numa situação em que ele tá tendo confusões sobre o que é real e o que não é real. E aí a pessoa numa instabilidade psicológica dessa, ela acaba abrindo mão de dar convivência por conta disso. E ele tá isolado, né? Na verdade, ele nem tá convivendo com outros presos. O que ele tá vendo são policiais penais ali, mas nem para sair, para tomar um banho de sol, para entrar na realidade novamente, né? Bom, essa é a situação do Marco. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, ajuda a gente no Apoia-se, no Pix. E sempre que a gente puder vir aqui para tirar a dúvida de vocês e para noticiar algum fato relacionado a essa área que a gente cobre, a gente virá, certo? Forte abraço, valeu, até uma próxima.